Olá, pessoal. Bom, bem-vindos aqui ao relatório da pesquisa Luto, Pandemia e Reflexões sobre a Vida. A ideia aqui é trazer os principais insights, os principais achados com esse projeto e ele vai ser disponibilizado, né, essa gravação fica no YouTube para que todos aqueles que generosamente participaram do projeto, tirando seu tempo, respondendo, né, as perguntas, eles possam ter acesso aos resultados, aqueles que preencheram o formulário, falando, né, que tinham interesse em saber o resultado da pesquisa, e também para todos aqueles que têm interesse nessa temática. A gente sabe que o luto ainda é um tabu, as pessoas ainda... É um assunto que ele ainda não está tão popularizado na nossa agenda. A gente tem muitos movimentos interessantes, por exemplo, o Infinito, do Tom, que trouxe à tona os laços e lutos, todo o trabalho que é feito pelo Instituto Quatro Estações, as próprias obras, palestras da Ana Cláudia Quintana Arantes, que acabam que trazem um pouco mais de visibilidade e entendimento para esse tema, né? Então, a ideia aqui é compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente aprendeu com esse projeto de pesquisa. Então, só para dar um contexto, ele foi realizado entre 2020 e 2021, a coleta dos dados. Foi bem na época que nós tivemos a pandemia, né, a Covid, e entramos em lockdown, e aí começou a questão dos noticiários, com os gráficos, o número de mortes por Covid, aquela coisa, as imagens da TV, de UTIs, de cemitérios, de covos, aquela coisa que trouxe à tona toda essa temática, né? Então, a pandemia, ela nos levou em direção a essa nossa finitude, a nossa vulnerabilidade, gente que até então acreditava ter controle de muitas coisas, com tudo que nós temos em termos de tecnologia, inteligência artificial, né? Olha o que o ser humano é capaz de fazer. E um vírus minúsculo, ele vem e paralisou aí o mundo, fechou as escolas, os escritórios, todo mundo indo para home office. Então, essa jornada da quarentena, ela causou sentimentos paradoxais, medo, coragem, angústia, esperanças, e muitos viveram, infelizmente, aí, o luto, perderam pessoas próximas, amigos nesse período. Para alguns, foi uma oportunidade de entrar em contato com o que há de mais essencial no nosso ser, né? Então, essa pesquisa ela teve como objetivo investigar as reflexões sobre o viver diante do morrer. Então, esse foi o intuito. Ok? Bom, aqui só para vocês conhecerem um pouquinho, muitos dos participantes já me conheciam, participaram alguns alunos da universidade, pessoas da minha rede, mas também pedi para cada um espalhar o formulário, então não é todo mundo que me conhece. Então, meu nome é Tainá Malaspina, eu sou formada em comunicação social aí pela PUC, pela SPM, e eu fiz mestrado em psicologia social pela PUC, e no mestrado eu estudei a linha da logoterapia, do Viktor Frankl, a busca, né, de sentido pelo ser humano. Fiz depois uma formação em coaching pelo Instituto Ecossocial e coaching de conflitos também. E dentro do coaching, da psicologia aplicada, psicologia positiva aplicada ao coaching. A última formação, quando eu acabei passando aí por um processo de luto, e isso fez com que eu me interessasse mais pelo tema, quando eu tive a experiência do luto, e eu descobri que existia uma formação fora do Brasil de coaching de luto, que obviamente ela não visa substituir a terapia, ela não ocupa o lugar da terapia, e no final até falo um pouquinho sobre ela, mas eu sou pioneira no Brasil nessa formação. Bom, seguir aqui.
Trago, antes da gente começar, uma frase da Ana Cláudia Quintana Arantes, em que ela diz que a morte é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. E eu acho que isso foi um grande aprendizado com a pandemia. A gente vai vendo as respostas aqui, principalmente as respostas abertas, quando as pessoas comentam o que esse período trouxe de aprendizado. A gente vê a morte aí como esse espaço, esse evento em que nos faz refletir sobre a vida. Bom, então vamos entender um pouquinho dessa amostra. Nós tivemos a coleta de 276 questionários, 84% feminino, 14% masculino, 1% LGBTQIA+. E é interessante como a gente já é um dado da pesquisa, não foi intencional, a pesquisa não tinha nenhum tipo de filtro, no sentido de era direcionada a mulheres, e a gente tem um número bem expressivo de mulheres comparado com feminino comparado com masculino, né? Então isso já mostra talvez que esse assunto do luto, ele, apesar de estar evoluindo, de ser tabu, ele com as mulheres existe uma abertura maior em participar, em refletir, em conversar sobre, do que com os homens, né? Isso não era uma pergunta da pesquisa, mas é um dado, e na pesquisa todos os dados a gente usa para isso. Então vamos seguir aqui. Em termos ainda de amostra, aqui nós temos a questão da geração. Então, teve uma predominância aí da geração Y dentro da amostra. Então, nós temos aqui 45% dos participantes nascidos entre 80 e 2000, 99. 34% da geração X, nascidos aí de 65 a 79, 16% baby boomers e um pouquinho só geração Z, 4%. Não tivemos um número representativo de tradicionalistas, e é um segundo momento da pesquisa, nós vamos fazer um recorte e comparar esses dados em termos intergeracionais. Tá? Então, essa é a ideia também de uma próxima etapa, é comparar, por exemplo, será que geração Y e geração X elas lidam com luto de forma diferente? A forma como falam com seus pais, com os amigos, os sentimentos que prevalecem, como que essas gerações enxergaram a pandemia. Então, é interessante que nós também fizemos essa questão desse recorte. Então, seguindo aqui, outra pergunta, se tinha alguma religião, e 66% da amostra se declara cristão, seguido por 13% espírita, 14% outro, um número menor aí, judeu, budista e ateu. Agora sim, nós entramos nos dados efetivamente da pesquisa. É interessante que os dados, a gente tem dados quantitativos, mas os grandes aprendizados também estão das falas, né, dos dados qualitativos, o que as pessoas falam sobre esse tema. Então, aqui uma pergunta, primeira, uma afirmação, falar sobre a morte, se a morte é um assunto que discute com os familiares ou se a morte é um assunto que discute com os amigos. A gente percebe aí que às vezes tem um pouquinho mais dentro do perfil amigos. A gente tem 9%, 10% que trazem como nunca. Então, ainda não é um número, apesar de a gente falar que é tabu, as pessoas elas citam que de forma pontual, às vezes, elas conversam sim sobre esse assunto, né? Esse número ele é mais representativo aí na amostra.
Aqui algumas frases de concordância, né? Então, a morte é algo solitário e não deve ser dividido. A gente percebe que 90% dos participantes, eles discordam dessa afirmação. Uma outra afirmação assim, não gosto de falar sobre a morte, acho que é coisa ruim. 80% dizem que discordam, mas a gente tem aqui 16% com concordo totalmente e parcialmente. Então tem um número, né, uma amostra menor, mas que não gosta de falar sobre isso e acha que talvez atraia coisa ruim. Não sei como e com quem falar sobre a morte, então a gente já tem ali 21% que acreditam nessa afirmação. Tenho muito medo de morrer, 47% afirmam que sim, né? Acredito que não estou pronto para lidar com a morte de um ente familiar, um amigo. A gente tem 57% que concordam com essa afirmação. E acredito que não tem nada mais sofrido que a dor da perda de alguém. 84% concordam com essa afirmação. Bom, seguindo aqui as afirmações, se as pessoas que mais amo morressem hoje, percebo que já demonstrei e falei do meu amor para elas. A gente tem 71% que concordam, mas tem 24% que discordam. E isso a gente vai ver um pouco depois nas falas, tá? O luto é o tabu na sociedade que vivemos. 72% concordam com essa afirmação. Minha fé faz com que eu tenha menos medo da morte. 69% concordam com isso. Se eu morresse hoje, morreria feliz com a vida que tive. Temos um número bom, 76%, né, concordam aí. Se eu morresse hoje, acredito que teria muitas pendências a serem resolvidas. Isso ficou bem dividido. A gente tem aí 47% discordando, 41% concordando. E falar sobre morte é um sinal de fraqueza. 94% discordam dessa afirmação. Ainda bem. Aqui é uma questão de sentimentos, né? Os entrevistados, eles tinham uma lista de sentimentos e eles colocavam ali, não era um único sentimento, você poderia assinalar mais do que um. E aí nós vemos os sentimentos que são predominantes com a questão da morte. Tristeza, com 44%, seguido de desconforto e depois de medo. Então, essa tríade, né? Tristeza, medo, desconforto, é o que vem quando nós falamos do tema morte. Depois nós temos outros números menores, mas você tem uma parcela que traz em paz, 31%, e à vontade, tranquilo, 30%. Ok? E aqui uma outra pergunta, ela era aberta, a gente não colocava ali opções pré-determinadas. O que o que foi feito aqui foi agrupar pelo itens que se repetiam, termos que se repetiam, mas isso veio de forma espontânea do entrevistado. Então, 42 citações vêm com sentir dor, sofrer na morte, a dor física, depois deixar um filho desamparado, perder pessoas da família, pessoas que amo, projetos e sonhos inacabados, o que vai acontecer depois. Então, isso é o que veio mais forte de citação. E aqui eu trago foram muitas citações, os participantes escreveram muito sobre o tema, não tem como na pesquisa, fica muito extenso a gente colocar ali tudo, né, o que apareceu, então eu trago aqui as principais afirmações, né? Então, qual é o maior medo em relação à morte? Sentir dor, odeio sentir dor, então, quanto ela puder ser amenizada, estará tudo bem. E isso corrobora muito com todo o trabalho da Ana Cláudia Quintana Arantes, né, como médica paliativista, em minimizar a dor nessa fase final. Quem irá cuidar dos meus filhos pequenos? Isso apareceu com uma certa frequência. Então, mães
que tem filhos menores e um medo de deixar esses filhos desamparados, de morrer sem viver as coisas que sonhei em fazer, então projetos inacabados, isso também aparece bastante. Deixar minha família desamparada financeiramente, pois hoje faço grande contribuição em casa. Isso apareceu também de forma recorrente, é uma citação, mas que eu trago aqui, mas foram mais citações ao longo da pesquisa. Então, pessoas que elas bancam a casa e um receio muito grande dessa família ficar desamparada. Não gostaria de deixar pendências de qualquer espécie aos meus descendentes. Então, aqui vem citações desde pendências financeiras até pendências, assuntos mal resolvidos, questões que ficaram inacabadas. Isso aparece também. Um medo de sofrer aí de novo, mas aqui também aparece doenças incapacitantes, doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson. Então, é muito interessante vocês vão ver algumas citações posteriores que o medo não é só a morte em si, mas é o como morrer. Né? Aí, a outra citação que eu comentei com vocês, o modo como eu vou morrer. Meu maior medo é o morrer e não a morte. Acho essa frase muito forte, né? Ela tem muito significado. Opa, esse aqui já passou. Não ser lembrado com carinho por ninguém. Então, aqui vem uma questão mais do afeto, das memórias, do reconhecimento. Sentindo dor, né? Isso foi falado. Ele voltou aqui. De morrer. Opa, desculpa, ele está voltando. Pronto, agora ele avançou. Ok. Pronto, agora a gente voltou para o slide que está. Outra citação. Primeiro, a forma que a minha morte ou de alguém próximo pode acontecer, de que eu tenha deixado uma visão positiva sobre a minha pessoa. Então, é a forma aparecendo aí. Não ter feito, realizado minhas metas, ou estar brigado com alguém próximo. Essa pessoa colocou, sempre penso nisso, quando eu brigo com algum amigo, familiar, logo peço desculpas, pois nunca sei como é o dia da manhã, e isso mexe muito comigo. Essas pendências emocionais, né, que também surgem aqui. Sou mãe solo, não tenho rede de apoio e meus pais já faleceram. Meu maior medo é deixar minha pequena sozinha. Então, aqui surge com uma angústia muito forte, nesse caso. Específico de mulheres e ainda né, mães solos aí. A gente entra num outro bloco aqui de perguntas que é sobre morte e pandemia. A gente começa a correlacionar um pouco os assuntos. E também tinha uma pergunta aberta, o que esse período de pandemia tem ensinado sobre a vida. Então, aqui o que ficou forte, 53 citações, é que a vida é curta, o tempo é agora, preciso viver o hoje. Depois, uma questão mesmo de vulnerabilidade, de fragilidade. O valor do contato com quem nós amamos, com os vínculos, a impermanência. Então, isso tudo surge aqui como aprendizados durante a pandemia. E, novamente, as frases, elas são muito fortes, e elas explicam os dados aí. Então, aqui é um trecho um pouquinho maior de uma citação do que a pandemia ensinou sobre a vida, né, que ela é curta e foi feita para ser vivida, precisamos falar mais sobre a morte, pois ela é a única certeza que temos na vida, é inerente à nossa existência. Quanto mais falamos sobre, de uma maneira sincera e abrindo espaço para sermos vulneráveis, falarmos sobre nossos medos, tudo ficará bem. Quando falamos sobre o morrer, abrimos espaços para possibilidades do existir daqueles que amamos e que ficam. Falar sobre a morte é tão saudável quanto falar sobre saúde, pois nela também há vida.
Outro aprendizado, que a vida é efêmera, que devemos valorizar muito mais as coisas que têm importância para a alma e não o que convencionalmente a sociedade coloca como importante. Tem me ensinado a olhar mais para dentro e ver quais são minhas reais questões. Então, a pandemia, ela, de certa forma, também trouxe um certo desconforto, né? Nós percebemos que grande parte, né, das pessoas estavam no modo piloto automático, vivendo ali entre reuniões, trânsito e aquela vida tradicional, principalmente aí nas grandes metrópoles, e a pandemia ela deu uma chacoalhada, as pessoas começaram a ter que ficar mais tempo dentro de casa, mais tempo com a família, perceber um pouco o que tinha valor, o que era superficial, quais eram as reais questões, o que no fundo importava. Então, a pandemia ela acabou nos levando um pouco para esse olhar para dentro, né? Que a vida no modo piloto automático, ela muitas vezes não permite, né? Aqui outro aprendizado, que cada pessoa, detalhe, palavra importa e faz muita diferença o jeito que se trata a sua vida e a vida do próximo. Que ela é breve, que devemos aproveitá-la da melhor forma possível, devo amar e valorizar mais as pessoas. Que cada detalhe, cada pessoa, cada palavra importa e faz muita diferença, né? O jeito que se trata a sua vida e a vida do próximo, isso aqui, seu. Opa, ele voltou. Pronto. Aprender a desacelerar e aproveitar mais os momentos com a família. Isso também surgiu em mais de uma fala, essa coisa de diminuir o ritmo, né? Aprendizado que a vida é frágil e limitará isso, pode ser, e limitará isso, ilimitada, né? Isso pode ser um alento. A ideia de finitude é que nos torna humanos também. Que temos que focar no essencial, no que realmente importa na vida. Como faz falta um abraço, coisas que eram tão naturais pré-pandemia, coisas que eram vistas como corriqueiras e que ganharam um significado maior. Que devemos viver mais e trabalhar menos. Isso é muito interessante. Veio muita coisa, muita afirmação ligada à dimensão do trabalho. E sempre o trabalho num sentido de redução mesmo, ou de ajuste, de se dedicar a um trabalho que faz sentido, um trabalho que tem propósito, de deixar de trabalhar tanto para ficar mais com a família, para curtir mais os filhos. Então, isso apareceu de forma também bem representativa. Que todos dependemos um do outro para a nossa existência, que o afastamento social pode trazer grandes consequências psicológicas. Então, a gente percebeu que homem nenhum é uma ilha. Se a gente pega um contemplativo, o Thomas Merton, né, ele tem um livro só sobre isso. Às vezes, quem gosta de meditação, a gente, quando vai ler essa vida mais de clausura, de mosteiros, de isolamento, e a gente aprende que o viver em comunidade também é muito importante, que a gente nutre esses dois lados. Ou mesmo o dilema do porco-espinho, né? Aquela coisa, a gente... por muitas vezes a gente tem que ter um certo espaçamento, ficar muito perto um do outro, espeta, mas também se a gente fica sem contato social, sem interação, sem os outros, a gente pode morrer de frio, né? A gente pode ficar muito sozinho. Ficar longe de quem amamos é um ato de amor, reclamar menos e agradecer mais, então outro aprendizado. E isso aqui, né, como a pesquisa ela foi coletada durante a fase, como eu disse, da pandemia, era realmente essa coisa de você não ir visitar seus pais, você ficar longe dos seus pais, dos seus parentes, amigos, você se isolar efetivamente
nesse período era um ato de amor, né? Você não colocar ninguém em risco. Outro ponto interessante que surgiu na pesquisa é essa questão de coisas simples. Cozinhar, lavar, limpar, cuidar, são mais importantes que um trabalho formal, um trabalho de diploma, né? Então, como a gente começou a dimensionar o tanto que é necessário e o tanto que gasta de energia, de tempo, né, no nosso dia a dia, as pequenas tarefas diárias, o básico, né, do cozinhar, lavar, limpar e cuidar. E quem tem crianças em casa na pandemia viveu isso de forma ainda mais intensa. Colocou muita coisa em perspectiva, que precisamos cuidar da saúde mental de verdade, falar sobre morte com os familiares e amigos, porque são eles que ficaram aqui e têm me ensinado a ter mais paciência. Então, aqui é uma outra fala. Sobre o valor que devemos dar às pequenas coisas, como, por exemplo, andar na rua, conversar pessoalmente com familiares, estar presente em momentos especiais, valor de um abraço, demonstração de um carinho, enfim, são muitas coisas. Além disso, acredito que existem 2 estilos de pessoas durante a pandemia. Essa frase foi interessante também. Aquela que entrou sairá igual, e aquela que viveu a pandemia e sairá um ser humano completamente diferente. Né? Quando a gente fala do novo normal, o tal do novo normal, né? Será que realmente as pessoas aprenderam algo durante a pandemia? Viver mais simples, isso também apareceu recorrente, uma questão de um certo minimalismo, uma coisa de valorizar, eu diria uma junção dos movimentos, né, de minimalismo, essencialismo, de valorizar o que é essencial. Então, aqui apareceu viver mais, não querer coisas materiais, estar perto de quem realmente quero estar, me sentir grata, pois apesar da situação, vivo bem. Quão vaidosa e arrogante estava sendo minha vida e quanto não olhava para meus vizinhos e quão ainda sou pouco útil para a humanidade perante tudo que eu posso ser. Aqui, que a vida ela precisa ser vivida de forma plena, que o tempo deve ser valorizado e que é vital priorizar o que realmente importa. Então, novamente, vem essa questão do que realmente importa. Tenho me surpreendido com a capacidade de adaptação do ser humano. Então, isso também foi um grande aprendizado, né? De uma hora para outra, as pessoas elas tiveram que mudar suas agendas, seu jeito de trabalhar, a rotina da casa, as crianças trabalhando, estudando no online, ia todo dia para a escola, agora você tem que ligar um computador, entrar, pegar uma atividade, seus alunos estão numa telinha do Zoom, do Meet, o que for. Então, essa é a nossa capacidade de se adaptar. Que preciso de pouco para viver, que minha casa é meu refúgio e que gasto dinheiro com coisas inúteis. Então, uma outra fala muito forte aí, muito próxima ao minimalismo, a esse movimento de menos é mais. Que temos que tentar ser melhores seres humanos e que existem dias que a tristeza pega e tudo bem também. Saber respeitar meus sentimentos, mas não a ponto de deixá-los tomar conta porque tem um propósito maior. Então, uma frase aqui também muito ligada a uma consciência emocional. Então, essa coisa de se isolar, de ficar quieto e nesse sentido, entrar em contato com algumas sensações, algumas emoções, e elas serem... E tudo bem, né? Tudo bem sentir tristeza, tá tudo bem. A gente não tem... A nossa vida não é a vida Instagram, não é a vida Facebook, família margarina. Ela é real, né? E que tudo bem. Aqui, qual a primeira coisa que você quer fazer quando a pandemia acabar? Também era aberto, não era um questionário com perguntas pré-definidas, com respostas pré-definidas, então veio reunir amigos e família,
Depois viajar, praia, campo, isso foi seguido, e abraçar e tocar as pessoas. Então, isso é o que ficou mais marcante aqui, essa tríade de reunir amigos, família, viajar e abraçar, tocar as pessoas. Aqui é um pouco do que na fala, né? Então, passear com a minha filha pequena no parque, veja, era algo que a gente fazia semanalmente ou de forma corriqueira e que quando a gente se viu trancado dentro de casa e que não podia sair, falar, gente, imagina a alegria de entrar num parque com a minha filha de novo, né? Abraçar muitos meus amigos, a minha mãe, que é idosa, ir a um bom restaurante, andar na rua sem medo de ser feliz. São as coisas triviais aí com um significado muito maior. Tomar um banho de mar, primeira coisa, delícia, né? Acabou a pandemia. Sair abraçando, beijando todo mundo que amo. Bom, aqui uma outra pergunta, que era, na sua opinião, após a pandemia, né? As pessoas elas irão viver exatamente como elas viviam antes e não vão mudar? Ou as pessoas elas irão viver de forma diferente, redefinindo suas escolhas, suas prioridades? A gente vê aqui que 61% acreditam que a pandemia nos levou a viver de forma diferente, né? Revisitando aí nossas escolhas e prioridades. Isso foi o que ficou um percentual maior. Aqui uma outra parte sobre a nossa finitude. Então, vamos entender um pouquinho essa dimensão. E uma pergunta forte, né? Se você soubesse que você tem mais um ano de vida, o que você faria, né? Continuaria vivendo exatamente da forma como eu vivo hoje? 11% responderam isso. Faria mudanças drásticas na minha vida? 18% responderam isso. E 71% faria algumas mudanças na minha vida. Então, essa coisa da finitude, da vulnerabilidade, ela nos traz mais perto dessa dimensão de priorizar, de rever escolhas, de mudar algumas coisas, né? E aí, se você soubesse que você tem um ano de vida, né, o que você mudaria? Tenho praticado perdão. O perdão surgiu forte dessa parte, né? Quando lá na primeira parte da pesquisa vem essa coisa de não ter pendências, né? Não queria morrer deixando algum tipo de pendência. Nessa parte, essa pergunta de se você soubesse de um ano de vida, vem muito essa coisa do perdoar. Que outra citação passaria a desenvolver mais a minha espiritualidade. Então, a espiritualidade começa a aparecer aqui com mais força. Passaria ainda mais tempo com a minha família, tentaria selecionar sempre o que realmente importa. Sairia do meu emprego, iria viajar e ficar perto de quem amo. Veio muitas citações de sairia do meu emprego, né? Então, uma reflexão aí dessa questão da satisfação das pessoas com o trabalho, o que faz com que elas, mesmo não gostando, elas continuem nos seus trabalhos. Óbvio que tem uma questão financeira, de sobrevivência, uma questão de necessidade, mas também, será que não existe um olhar de, já que eu estou aqui, eu fico aqui, e quando vem um start assim, não, mas se fosse só mais um ano, será que não faria sentido você buscar uma outra forma de trabalhar que estivesse mais alinhado com seus valores, com a sua essência, com o que você acredita? Então, de novo, mudaria de trabalho, passaria mais tempo com meus pais e com meus filhos, né? Então, o trabalho, a gente sabe que o trabalho ele tem uma centralidade na modernidade. Até quando no meu mestrado foi o tema de estudo, foi trabalho, felicidade, sentido. Então, o trabalho ele tem um aspecto central nas nossas vidas, na formação da nossa identidade. É aquela coisa do que você faz, né? Mas talvez parece que quando a gente está próximo, quando a gente tem noção da nossa finitude, da nossa vulnerabilidade, mais importante do que você saber o que você faz é você responder quem você é.
está muito mais atrelado a uma dimensão aí do ser do que do ter. E talvez por isso as pessoas elas questionem mais forte a relação delas com essa dimensão do trabalho. Aqui outra coisa, né, que mudaria a forma como eu deixo e faço as coisas acontecerem só para agradar os outros. Tudo menos a relação com meus pais, mudaria de emprego, de cidade, procuraria meu emprego de alma, meu lugar da sorte. Então, de novo, vejam, são muitas citações que traz à tona a temática do emprego, de mudar de emprego, aqui uma questão até de mudar de cidade. E aí uma reflexão que fica é o que impede a gente de fazer essas mudanças, né? O que nos segura? Por que a gente precisa chegar num limite tão drástico que é a morte, né? No sentido de finitude, para falar para planejar uma mudança para uma vida que faça mais sentido? Então, mudar de uma cidade, mudar de emprego, coisa assim. Olhar para as pessoas com mais amor, caridade, misericórdia diante das suas fragilidades, exigir menos, cobrar menos. Faria coisas que sempre tive vontade e nunca fiz por medo ou por falta de tempo. Então, parece que esse contato também com a finitude vem muito, né, Guimarães Rosa, essa coisa do que a vida pede da gente é coragem, esquenta, esfria. Porque quando você sabe que falta pouco ali, vou ter medo do quê, né? O tempo ele vai ser tão breve, então eu vou gastar com o que realmente importa. Então, essa pergunta ela foi muito forte assim, em termos das falas, né, escritas que vieram. Largaria meu emprego, viveria 100% e viveria com a natureza e com as pessoas que eu amo, trabalhando, ensinando e palestrando sobre o quanto a vida é incrível. Então, de novo, um emprego. Uhum. Seria menos brigona, visitaria meus entes queridos, meditaria, pediria perdão a Deus e às pessoas que magoei. Então, perdão aparece muito nessa pergunta, né, de forma recorrente. Espiritualidade aparece e largar o emprego, mudar de emprego. Desaceleraria meu trabalho, intensificaria deixar a minha marca no coração das pessoas que amo. Então, aqui é uma mudança de perspectiva, reduz o trabalho e aumenta o afeto. Seria mais ousada nas minhas decisões, sem ter medo do resultado. Então, coragem, né? Sair dessa dimensão do medo também aparece bastante. Isso aqui é muito bonita. Falaria e escreveria mensagens para os meus filhos e meu marido. Às vezes a gente não fala naquele dia um eu te amo, não fala o que a gente sente pelas pessoas, porque a gente acha sempre vai dar tempo de falar, sempre vai dar. Vou esperar uma ocasião especial para escrever um cartão, um dia das mães, um dia dos namorados, um dia do aniversário. Mas a vida está aí, ela acontece a cada instante. Não trabalharia tanto, daria mais atenção às pequenas vontades do meu coração. Também linda essa frase. E como a gente está, né, numa sociedade, e não é, isso não eu acho que é um contexto da modernidade mesmo, essa dimensão do trabalho, né, trabalho nos levando aí essa dimensão de tanto tempo que ele ocupa e por ocupar esse tempo todo as pessoas às vezes quando entram em contato com a finitude elas percebem que seria interessante reduzir. E a gente, isso sem falar que a pandemia ela trouxe uma questão também de vida pessoal e profissional que uma invadiu a outra, né? Então as pessoas trabalhando de casa muitas vezes estavam trabalhando mais até do que nos escritórios, porque não tem um limite físico e um limite de tempo de fechei o computador, estou saindo da empresa, né? O computador está na sua sala, está no seu quarto, e aí, putz, faltou um relatório, eu vou pegar, vou fazer isso rapidinho. E aí, a vida laboral, ela invadiu também a vida pessoal, né?
Reencontraria pessoas que há muito tempo não vejo, faria mudanças na minha carreira, procuraria ser alguém que eu pudesse ser lembrada pela minha forma de viver a vida. E vem muito essa coisa de legado também, né? De deixar marca, das pessoas lembrarem, das pessoas lembrarem de mim de forma positiva. Então, o legado também aparece aqui quando a gente pergunta sobre mais um ano de vida. Traria minha mãe para morar comigo. Faria um cronograma para ver todas as pessoas que me fazem bem ou que um dia mudaram minha trajetória para melhor. Se não puder vê-las pessoalmente, deixaria algum recado, alguma mensagem, um vídeo ou uma carta. Então aqui vem, de certa forma, a gratidão, né? Que é muito bonito. Se eu soubesse que falta pouco, vou fazer uma retrospectiva de todo mundo que me ajudou na vida, que fizeram bem, que mudaram minha vida para melhor e escrever, reconhecer, agradecer. E é louco isso, né? Por que a gente só faz isso se a gente tiver uma perspectiva de que estamos aqui só por mais um ano, né? Deixaria de ter tanta pressa, então o movimento minimalista e o movimento slow também aparecem aí como tendências, vamos dizer assim, essa pesquisa. Buscaria mais tempo para estar junto das pessoas queridas, ia distribuindo tudo que tenho, demonstraria todo o meu carinho, esclareceria os mal-entendidos com as pessoas que eu tinha magoado. Então, aquela coisa de passar tudo a limpo, deixar tudo bem resolvido, demonstrar meus afetos, resolver os mal-entendidos, tudo nessa reta final. Viveria momentos com pessoas que deixei de viver, tudo teria um sabor especial. Daria valor a tudo que fizesse, talvez não vivesse nesse modo automático. E a pandemia, ela deu, de certa forma, uma pausa, um chacoalhão nesse modo nosso de viver piloto automático, né? E aí aqui a gente entra numa parte do luto mesmo, especificamente. Então, a gente perguntava se já passou por um processo de luto, se já perdeu alguém que amava. 90% sim. Então, 10% está mais ali com a geração Z, né? Mas a gente, de uma forma ou outra, a gente já viveu o luto na vida, né? Não tem como fugir. E aí, se teve apoio no período de luto, aqui a gente percebe que os familiares é a maior rede de apoio quando a gente pensa no luto, seguido por amigos. Apoio terapêutico, psicólogo, ele é baixo se comparado com os outros, ele até a comunidade espiritual, religiosa, ela tem uma representatividade maior, tem 25% se comparado com os 20% de apoio terapêutico, né? A gente tem apenas 9% que citam que não tiveram apoio nenhum, então viveram luto sozinhos, que torna ainda mais difícil, né? Aqui também uma outra pergunta, de quanto tempo depois da morte da pessoa que amava você voltou a viver com certa normalidade? Aí nós temos uma semana, um mês, então fica mais forte uma semana, um mês, mas a gente tem situações aí, um ano, 2 ou mais, com 9%, ainda não resolveu, não voltou à normalidade, resolveu não, porque luto não se resolve, né? 13%. E aqui é interessante também porque se fala muito do luto com os estágios do luto, né? Super conhecidos os estágios do luto, e algumas pessoas acreditam que o luto ele é linear, né? Que tem uma fase de negação, depois uma fase de revolta, de depressão, até aceitar esse luto, mas ele não é linear, ele é muito mais parecido com uma montanha-russa. Então, isso de você falar que uma coisa é viver a vida com certa normalidade, aquela coisa, né? Você foi impactado pelo luto e você precisa retomar suas atividades. E aí você tem os primeiros dias que são mais difíceis ali, e aí você tem um período que você precisa voltar para o mundo, né? Então, isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala de fases do luto, é uma coisa diferente, mas só o cuidado, porque muitas vezes as pessoas assimilam isso como um processo
linear com os estágios do luto. A gente sabe que não é bem assim. O que mais te ajudou no momento de luto? Então, aqui a gente tem uma predominância em espiritualidade, religião, fé, oração. Isso vem muito forte em termos de estratégia de enfrentamento do luto. Depois, familiares, amigos, focar em outras atividades, estar ocupado. Então, é o trabalho também que vem para, de certa forma, ocupar a mente, né? Tem situações nesse sentido. Veja que nesse item especificamente, a espiritualidade, ela desponta aí com muito mais citações, né? Oração e fé. Aqui algumas citações do que mais te ajudou. Então, ver que morrer faz parte do ciclo da vida e é apenas uma passagem. A necessidade de continuar a rotina, de precisar trabalhar, me ajudou a seguir, mas sinto que até hoje não estou bem. O vazio me preenche a todo instante, não consegui me prender a certas coisas, foi a primeira pessoa importante que perdi. Né? E o luto é muito mais, né, aprender a conviver com esse vazio do que tapar esse vazio, né? O que mais ajudou? A orientação psicológica, que a depressão veio 6 meses após o falecimento e daí bateu forte. Então, nesse caso, o apoio psicológico é fundamental. A fé, a minha crença religiosa, que associa o desencarne à paz, estar, enfim, em casa, protegido da dor e do sofrimento no plano espiritual. E aqui, óbvio, que cada um vive o luto, quem tem sua espiritualidade, a sua religião, dentro da sua crença do que acontece depois da morte. Saber que vamos nos encontrar na eternidade, que somos passageiros, que aqui é só uma escola de provas, expiações, é uma coisa que carrego comigo. A morte é a nossa única certeza, desde o momento do nosso nascimento. Ficar mais sozinha, lembrar dos momentos vividos juntos, ser grata e com isso rever alguns aspectos da minha vida. O que mais te ajudou no momento de luto? Lembrar dos momentos juntos e o que elas mais gostavam de fazer e comer. É muito interessante que vem uma memória, vem muito essa coisa da memória, de lembranças e muita citação de comidas, né? De lembrar uma receita, de lembrar um doce que fazia junto, um bolo que marcou, e isso veio forte. Que eu tinha feito o possível para minha mãe, então isso também aparece como uma questão de estar em paz com o luto de alguém, quando você percebe que pelaquela pessoa você fez tudo que você podia fazer, tudo que estava a seu alcance. Então isso gera uma sensação maior aí de estar em paz. A leitura prévia do livro A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver foi um divisor de águas da minha vida, na minha também. Quando eu passei pelo luto, eu tive contato com esse livro e desde então eu recomendo sempre para os meus alunos, assim como todo o trabalho da Ana Cláudia Quintana Arantes. E a leitura, né? Eu acho que... Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse livro, eu não tinha passado pelo luto ainda, o luto não era uma coisa que estava fresca, vamos dizer assim, na minha cabeça, e eu vi na bancada da livraria, me chamou muita atenção o nome, tudo, mas aquela coisa, não vou comprar, vou ler sobre a morte. E aí, depois a vida me levou em direção a ele, e aí foi um atrás do outro, a Histórias Lindas de Morrer também dela, o outro que fala sobre envelhecimento, enfim, são todas obras que eu tenho admiração. Pensar nos momentos bons que passei ao lado da pessoa, então reviver, resgatar esses momentos, né? A ideia é que eu tinha falado tudo que eu queria para a pessoa, então isso de demonstrar o afeto, de reconhecer. Isso aqui também aparece forte. Saber que fiz tudo o que precisava, que eu podia em vida.
aquela coisa, não adianta homenagens póstumas, né, que é muito comum, depois que a pessoa morreu, que você faz um monte de movimento e tal, mas fazer tudo o que é possível fazer em vida. Não ter pendências emocionais com a pessoa que morreu, isso também aparece. Pensar que o sofrimento deles tinha terminado. Então, essa coisa da dor, da morte, a forma como a pessoa morreu. Então, essa coisa do ele parou de sofrer traz uma certa tranquilidade, uma sensação mais de aceitação do que de revolta nesse sentido. Ser ouvida sem conselhos. Então, aqui, comunicação não violenta, empatia é fundamental, né? Desabafar a dor sem negá-la. E essa frase também me chama muita atenção, né? Porque não é só o fato de alguém estar ao seu lado no momento desse e estar ali para uma escuta, né? Mas uma escuta ativa, mas essa coisa dos conselhos, que todo mundo que já passou pelo luto sabe que na maior e nas melhor das intenções, as pessoas elas são uma metralhadora de conselhos ali, né? Entender que a vida e a morte andam juntas e que não há como falar de morte sem falar de vida e vice-versa. Então, o luto, muito bonito, isso é o preço do amor. Entender essa frase me ajudou muito. É isso, a gente sofre na proporção do quanto a gente amou aquela pessoa. Então, se eu amo muito a pessoa, eu vou sofrer muito. Então, o luto, ele é um sinaleiro, vai nessa essa dor do tanto que eu também amei. O tanto que eu sofri foi o tanto que eu amei. Uma outra situação interessante aqui, que é o luto antecipatório. Então, eu me preparei, estudei bastante, reli relatos, pensei no que seria importante no fim da vida do meu pai, que seria importante na hora da morte, com o velório, e me respeitei muito, fazendo o meu possível. A terapia foi fundamental, também acompanhei com o meu médico de família, com a acupuntura e a homeopatia. Então, aqui é uma pessoa, vamos dizer assim, que ela é fora do padrão, no sentido de ela saber viver o luto de uma forma tão plena, de ter esse luto antecipatório, de se preparar para a passagem do pai, né, para a morte do pai. Então, desde rede de apoio com médico, acupuntura, homeopatia, e até ler sobre o assunto, falar sobre o assunto e conduzir isso de uma forma mais aberta. Bom, vamos agora aqui, é só por uma questão de limite de telas, eu tive que dividir aqui em duas partes, mas vamos pôr aqui. Segunda parte, a gente mais meia horinha finaliza. Aqui está o estudo completo, então ele foi um estudo longo, não tem muito como resumir. Olha que eu tirei muitas frases, muitas coisas do que apareceram. Então, ainda aqui, né, na sessão sobre luto, que tipo de ajuda você precisou no momento de luto e não teve? Então, aqui as pessoas, no geral, se sentem amparadas, né? Então, tiveram ajuda, mas o que elas sentiram falta? Terapeuta, um psicólogo, um abraço, colo, conversas, um apoio dos familiares. Então, isso aqui aparece depois dessas duas primeiras linhas, que, na verdade, demonstram que as pessoas tiveram apoio, vem essas outras afirmações aí. Que tipo de ajuda? Então, aqui as citações, apoio com as despesas do velório, isso é um ponto interessante, que por ser um assunto que a gente não fala em vida, geralmente, é um assunto que não está na nossa pauta de reunião familiar, não está na pauta das nossas conversas corriqueiras, diárias, né? Quando uma família ela é surpreendida pelo luto, numa morte, assim, tem morte, um pai que ele está internado, ele está um tempo na UTI, a família ela vai assimilando isso, mas tem casos em que foi um acidente, foi algo de uma hora para outra, e a família, muitas vezes, ela se vê surpreendida por uma questão burocrática mesmo, de acertar as questões de velório, de jazigo,
e numa hora que você está totalmente desamparado emocionalmente, no sentido de sua cabeça está um turbilhão e você tem que resolver coisas de onde vai ser o velório, onde tem minha família tem algum lugar, vai cremar, será que ele queria que cremasse, será que ele gostaria que fosse no cemitério comum? Então, e a questão dos valores, que não são valores baixos. E muitas famílias, elas são surpreendidas nesse momento, diante de tanta coisa que já está acontecendo, de um momento super difícil, doloroso, ainda ela tem que ter forças para lidar com questões burocráticas e financeiras, né? Então, aqui, acho que faltaram algumas pessoas que imaginei que me ajudassem. Psicológica, eu era muito nova e minha família era cética em relação ao assunto, então aquela coisa também de negar o luto, de falar, não, é assim mesmo. A gente viu ali nos dados anteriores que o apoio psicológico, ele é baixo se comparado com as outras dimensões. Então, algumas pessoas, elas percebem que se elas tivessem esse apoio, talvez elas estariam muito melhor pós um período de luto, mas às vezes a família não entende esse valor, e, enfim, então é um assunto que realmente precisa ser discutido e que precisa, a gente precisa trazer isso à pauta, para que as pessoas elas possam entender a dimensão e entender que a terapia, o apoio psicológico, é necessário, assim, muitas vezes, né, num período desse. Minha perda foi um tio quando eu tinha 15 anos, e nessa época meus pais não acreditavam em terapia, eles também estavam passando pela dor, mas alguns anos depois fiz terapia que me ajudou muito. Então, veja, tem uma questão geracional também, a gente percebe que nos dados, as gerações mais novas já faz parte do vocabulário a questão de terapia, e que para as gerações anteriores isso não era algo falado, não fazia parte de uma possibilidade ali de enfrentamento, né, de ajuda. Viver meu luto no meu tempo, sem que as pessoas quisessem definir esse tempo para mim, uma fase super forte também. O luto, ele é individual, ele é único, ele é subjetivo. Tudo bem se para você perdeu uma pessoa, e em um mês você estava ótimo, você voltou a frequentar sua rede de amigos, eventos, tudo, que bom. Mas, né, essa coisa das pessoas falarem, não, imagina, mas já faz um ano que faleceu, você não pode ficar assim, você tem que, levanta, sai vamos fazer coisa. Cada pessoa vive o luto no seu tempo, né? O entendimento de que minha não demonstração de tristeza não significava que eu não estava triste, e que muitas vezes a raiva ou outra paixão triste era só uma maneira torta de expressar meu luto. Então, essa questão do demonstrar a tristeza, do falar sobre como você está se sentindo, de permitir ficar triste. A gente vive, se a gente pega a obra do Bruckner, a Euforia Perpétua, essa era em que se tornou obrigatório, né, uma crítica que ele faz, parece que se tornou pecado ser infeliz, é obrigatório você ser feliz, estar bem o tempo todo, e as redes sociais mostram isso, e muitas vezes inibem ou censuram as demonstrações de tristeza, e é preciso entender que elas existem, fazem de forma tão natural quanto todos os outros sentimentos que nós temos. Gostaria de não ter ouvido, falar de novo, não chora, todos irão morrer um dia, para de chorar. Então é uma coisa muito estrutural, né, cultural, essa coisa de como que se fala para uma pessoa para de chorar no momento em que ela vive seu luto, e que todos um dia vão morrer. A gente correlaciona essa situação com a da outra pessoa que falou que ela queria ser ouvida sem conselhos, né? Porque muitas vezes os conselhos eles podem ser desastrosos nesse momento. Ajuda psicóloga, né? Mas minha mãe não acredita muito em ajuda com terapia. Hoje faço terapia, estou conseguindo fazer com que ela conheça e comece a ir. Então, foi muito bacana essa parte da pesquisa, de mostrar justamente
essa mudança geracional. As pessoas falando da terapia como uma necessidade no momento desse, e que muitas vezes elas não tiveram talvez acesso à terapia, mas buscaram por conta, mas que os pais, as mães negaram por achar que não tinha importância, o que não acreditava. E aí essa pessoa faz a terapia e depois a mãe se aproxima, né? Orientações sobre o inventário, péssimo momento, vivendo luto e ter que pensar e decidir sobre bens materiais. Então, outro aspecto muito interessante da pesquisa. Essa questão, como eu disse, burocrática, financeira, que vem com o luto. A pessoa não está no momento bom e ter que decidir sobre essas questões, né? Tempo sem me preocupar com questões burocráticas pós-morte, de novo, outra citação. Então, vejam que isso é recorrente nas falas aqui. Que meu silêncio e minha solidão fossem respeitados. Essa é aquela coisa do que você está quieto, por que você está triste. A falta de sensibilidade das pessoas que trabalham nos hospitais e nas funerárias. Isso eu acho que é um ponto super delicado e, por exemplo, eu tive 2 ocasiões de luto, luto gestacional, primeiro muito no começo, mas o segundo já bem avançado e teve que passar por todos os rituais, né, velório, enterro e tudo mais. E eu lembro que eu estava no Hospital de São Paulo, acho que conhecido como o melhor Hospital de São Paulo, um dos 2 melhores ali, e aí enfim, eu lembro de saindo do centro cirúrgico ali e te colocam na mesma área com as mães que não perderam os filhos, com as mães que vão ter o parto e tudo mais. E as pessoas, coitada, muitas vezes eu lembro que eu saí do centro cirúrgico e pessoas me deram parabéns, né? Uma pessoa que eu não sei se era familiar de outra pessoa que estava lá no centro cirúrgico, e também no dia que eu fui sair do hospital, a pessoa que veio me buscar no carrinho, na cadeira de rodas, falou, vai passar o carnaval amamentando, tal, para não deixar a pessoa sem graça, só meio uma risada, assim, mas não, eu tô indo sem meu filho, né? Enfim, então essa coisa de não ser um assunto muito trabalhado e a equipe de enfermagem, a equipe médica não está preparada para trabalhar com esse luto muitas vezes. No meu caso específico, né, gestacional, e entrando em contato com movimentos e mães de outras regiões, por exemplo, da Europa, tem regiões que isso é feito de uma forma muito mais organizada. Então, o hospital oferece um kit assim para esses pais com a lembrança, ele pode escolher o que ele quer que fique daquele momento, são umas caixinhas, e isso é conversado com os pais de uma forma, né, como que você quer que seja esse momento, né? E eu lembro que na minha ocasião isso não é porque eu tinha muito apoio, né, dos meus pais, do meu marido e tal, e a gente conversou sobre isso de forma aberta para tomar as decisões, mas é uma coisa que você via que não fazia parte da cultura, né, do hospital em como conduzir isso, né? Então talvez por isso que vem essa citação aqui. Outro tipo de ajuda aqui, tempo sozinha para entender o que havia realmente acontecido na família, como seriam as coisas sem essa pessoa, porque ser mais sábio, mais idoso, sempre apoiou muito a família. Eu precisei falar com os outros membros que não aceitavam, apenas minha filha mais nova, que conversava muito comigo, pois sofreu bastante sobre o luto. Eu não podia falar da pessoa, era como se morrer fosse esquecido.
Isso é muito forte, essa frase também. Como se a pessoa não tivesse existido. Isso me incomodou. Então, algumas famílias que deixam o luto ali abafado. Então, aqui essa fala. Eu não podia falar mais o nome da pessoa. Então, era se morrer fosse esquecido. Então, uma outra frase marcante aqui. Aqui o que o luto, a morte, te ensinou sobre a vida. Então, vem aqui como as citações mais evidentes. Aqui e agora, valorizar o hoje, aproveitar a vida, os encontros e as pessoas, demonstrar mais nossos afetos, nossos sentimentos, amar mais. Então, isso aqui veio mais forte. Me ensinou, então, aqui as frases, né, que vêm sobre aquelas afirmações, me ensinou que a vida é um sopro, que as pessoas que perdi amarei para sempre, estarão na minha memória, no meu coração, que a morte fala mais sobre a vida do que a própria vida, né? Que tudo é passageiro, inclusive as pessoas. Essa aqui, opa, ele está voltando, deixa eu passar aqui. Pronto. O quanto a vida é imprevisível e a partida pode ser repentina, que precisamos viver em paz e demonstrar nosso amor pelas pessoas queridas todos os dias. Que a vida é breve demais para discussões e para picuinhas. Devemos aproveitar o máximo a vida e perdoar sempre. Então, perdão aparece muito forte também aqui. Viver o hoje, não deixar para amanhã os encontros, expressar nossos sentimentos no hoje. Nunca deixar para amanhã o que tem vontade de fazer ou de falar para alguém que você ama. Então foram frases... Falei que dá para fazer um livro com todas as frases que saíram aqui. Aprendi que tudo tem sua hora e que devemos aproveitar enquanto a pessoa está viva. Que temos que valorizar as pessoas enquanto estão vivas. Outra citação, né? Então veio muito isso. Foi recorrente também. Que precisamos refletir melhor sobre nossas escolhas e que o tempo não espera por nós, ele simplesmente passa. Precisamos priorizar o que nos faz sentido, o que faz sentido para nós, né? Não temos controle sobre a vida, podemos ter propósitos, intenções, mas não controle. Então, essa coisa do... acho que a pandemia trouxe isso forte, né? Não ter controle. Aquela coisa de que você pode ter o melhor plano de saúde, óbvio que isso faz uma enorme diferença, a gente viu no começo da pandemia a questão da desigualdade social como ficou ainda mais escancarada em termos de acesso a recursos, a sistema de saúde, mas, de certa forma, a pandemia veio e mostrou, né? Você pode ter um melhor plano de saúde, você pode ter acesso aos hospitais, mas esse vírus, ele não tem muita previsibilidade, não tem muita coerência e não temos controle, né? Essa situação é maior, né? Muito, me transformou profundamente, da água para o vinho, de dentro para fora. Então aprendi que preciso aceitar as minhas dores e perdas para seguir minha vida e a viver. Aprendi a viver, a ser mais leve, curtir as coisas, que não tem dia certo para sair. Não precisamos esperar o final de semana para viver. Que eu posso ir no cinema numa plena terça-feira, só porque eu quero. Ou que meu atraso no trabalho não vai acabar o mundo. A morte dele me ensinou muito sobre a vida. É linda essa citação também. Por isso aqui, quem estiver assistindo e que participou da pesquisa, eu agradeço demais. Né? É um momento tão delicado, o luto, a morte, a pessoa, de forma voluntária, participar, escrever trechos tão bonitos, tão afetuosos, assim. Resolver minhas pendências, me conectar com o que realmente importa para mim. Ajudou a relativizar os graus de importância que confiro aos diferentes aspectos da vida e valorizar mais o convívio humano. Aqui outra citação, que a vida pode ser menor do que pensamos. Eu perdi um amigo de 21 anos e que podemos morrer sem realmente cumprir o que viemos para fazer no mundo. E que eu não queria morrer sem ter certeza que eu cumpri o meu chamado, meu propósito, ainda que por um dia. Né? Essa aqui também, ó, essa parte final, juro que até uma...
Coerência. A maneira que você vive é a maneira que você morre. Vou ler de novo. Coerência. A maneira que você vive é a maneira que você morre. Linda essa citação. A morte me ensinou coerência. Que devemos e podemos chorar de saudades e não por arrependimento. Que temos que nos desapegar das coisas materiais e aproveitar mais a vida com as pessoas que amamos. Aqui numa pergunta, quando você retornou ao trabalho depois do luto, 42% citam que tiveram o suporte que esperavam, 14% se sentiram desamparados e 44% não estavam trabalhando, então não se aplica, né? E aí, que ações as empresas poderiam fazer para amenizar o processo de luto? Então, essa última parte da pesquisa, ela estava mais ligada a uma questão organizacional, como as empresas lidam com isso. E aqui, né, a gente vê, eram citações espontâneas, não era uma lista pré-determinada, então, nada nenhuma, respeitou o meu momento, apoiou, deu acolhimento, 24, licença luto, que é de 5 dias, apoio e carinho dos colegas de trabalho. Então, isso é o que ficou aqui. Esse número ele reduziu dos participantes porque a gente tinha um número maior que não se aplicava essa pergunta, né? Um número menor. Eu voltei a trabalhar antes porque em casa tinha muitas lembranças. Como eu fiquei meio retraída e triste, não ficavam falando sobre ou me perguntando, simplesmente respeitaram o meu momento. Então, você vê o trabalho aí como aquela coisa do... porque algumas pessoas usam como uma forma de lidar com o luto, né, o voltar para o trabalho para que ele possa distrair, ocupar a mente, igual elas têm citações assim na pesquisa. Na verdade, a única coisa que tive quando perdi minha mãe foi flexibilidade em relação a metas. Eu trabalhava em uma empresa de cobrança, mas eu tive gestores mais humanos. Que tipo de ajuda você precisou no momento de luto e não teve? Então, aqui você vê que, tirando os principais, os que são nenhuma ajuda, ou eu tive a ajuda que eu precisava, não lembro, a gente começa aqui no quarto item, terapeuta e psicólogo. Então, você vê, um suporte de apoio que a gente viu essa disparidade geracional e também uma identificação de que fez falta, né? O que a empresa poderia ter feito e não fez, né? Demonstrar que se importava com a minha dor, mesmo sabendo que a situação era irreversível, enviar um representante oficial da empresa e talvez flores à minha casa para me acolher. Eu, por minha conta, fui fazer terapia e isso só depois de 2 anos. É uma dor muito solitária. Aqui uma opinião que ela achei legal pontuar. Alguns respondem nessa linha: não acho que seja função da empresa dar suporte ao luto de um funcionário. Acredito que essa missão seja da família, dos amigos e dos profissionais da área de saúde. Aqui outro, né? O duro de autônoma é que que se não trabalha não ganha. Então, isto é, a vida continua. Outro ponto aqui, que tipo de ajuda esperava, ser mais flexível com o tempo que eu poderia precisar para retornar ao trabalho. Bom, então esses foram os aprendizados, os principais insights. No segundo momento, eu farei um recorte geracional, comparar algumas perguntas-chave. E aqui eu quero só mostrar, por ser um tema novo no Brasil, a questão do coaching de luto, né, o processo do luto à gratidão, que a gente chama, e ele a gente trabalha com os encontros, passando por uma sequência aí de atividades, né? O primeiro passo é realmente o acolher o sofrimento,
Depois, honrar a vida e manter o legado de quem se foi. A gente tem alguns exercícios para isso. O passo 3, incorporar novos hábitos em substituição aos antigos. A pessoa não está mais ali. E como eu talvez preciso readequar essa minha rotina com essa ausência. O passo 4, trabalhar a tríade do medo, perdão e fé, que é muito interessante a gente significar e entender essa tríade. Desenhar o futuro e o próprio legado. Então, também quando alguém se vai, muitas vezes é uma oportunidade da gente fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão e reconstruir uma visão de futuro, né? E o passo 6, que é o voltar, né, para o aqui e agora, a gratidão para o momento presente. Então, para cada um desses passos, a gente tem algumas ferramentas, né, uma metodologia para conduzir. O que é muito importante falar, o processo de coaching de luto, ele não se baseia numa estrutura teológica, filosófica, conceitual para curar, corrigir o sofrimento, porque a gente não acredita nisso. O sofrimento ele não foi feito, a gente não passa por ele para ser curado, corrigido. O programa ele tem uma abordagem personalizada porque o luto ele é único, ele é subjetivo, muito focado no próprio cliente, né, com compaixão, para que é um processo mesmo de empatia através da jornada do luto dele. E o central, o coaching não é aconselhamento ou terapia profissional. São dimensões distintas. A gente até recomenda que, se o luto ele é muito recente, vamos supor, a pessoa perdeu um ente querido, perdeu alguém, e aí, em uma semana, ela quer passar por um processo de coaching de luto, ou em um mês, não é adequado, está muito ainda, né, uma evolução de sentimentos. O melhor nessa fase é o apoio terapêutico, é entrar em contato com o psicólogo, e trabalhar, né, esse processo. E ele, novamente, o coach de luto, ele não substitui de forma alguma a terapia. Ele é complementar, ele é uma metodologia auxiliar para que as pessoas elas possam, de certa forma, reorganizar a vida, suas metas, né, o que vai ser meu futuro com aquela ausência. E ele, em nenhum momento, ele busca curar o sofrimento, porque não existe. Ok? Bom, então é isso. Agradeço muito a todos que participaram desse projeto, que gentilmente responderam. Não era um questionário tão curtinho, ele era um questionário que demanda um certo tempo, é um questionário que, quando a gente se depara com ele, pode, de certa forma, movimentar sentimentos, né? Ele mexe um pouco com o nosso mundo interno. Então, agradeço profundamente essa possibilidade de abertura, de forma voluntária, de dividir esses sentimentos em relação a um tema tão bonito e tão delicado, tá bom? Eu deixo aqui os meus contatos. Então, aqui é o site www.tainancoach.com, meu Instagram é @tainacoaching e o meu e-mail tainan@tainacoach.com. Se alguém tiver qualquer interesse num dado específico, se esse tema interessa, né, quer alguma informação que eu passei aqui, ou qualquer outra dúvida, algo que eu possa ajudar dentro desse estudo, dessa pesquisa, eu fico à disposição. Tá bom? É isso. E novamente agradeço e fecho com a frase da Ana Cláudia Quintana antes, que a morte é um excelente acontecimento assim, para a gente ter um novo olhar sobre a vida. Então, o que fica aqui é que tudo isso que a gente viveu possa nos transformar positivamente, ou como Viktor Frankl fala, quando uma situação é boa, a gente deve aproveitá-la. Quando ela não é boa, a gente deve transformá-la. E quando não dá para a gente fazer nada em relação à situação, como, por exemplo, é a morte,
a gente deve transformar a nós mesmos. Então, que falar do luto, conversar sobre luto, nos ajude no processo de nos transformarmos em pessoas melhores. Bom, tchau. Até mais, gente.